Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia poder parar e meditar na palavra do Senhor. Inicialmente, como de hábito e costume datas especiais para a minha vida, ou na vida daqueles que eu amo, quero registrar que hoje, 22 de fevereiro de 2005, é uma data muito, mas muito especial para mim, como ontem também foi. Ontem foi a data de aniversário da minha filhada Fabrícia e hoje é a data de aniversário do meu irmão Iramar. Iramar, mas muita gente mais o conhece como Planetinha do que propriamente como Iramar. Iramar, ele vem perdendo a força ao longo do tempo, esse nome, e o nome Planetinha tem cada hora crescido, se tornado mais imponente. Assim como ele é o planeta, eu sou o talismã, né? E a gente vai trabalhando um pouquinho desses dois nomes aí, mesmo que o nome dele real seja Iramar e o meu seja Elcio. Mas a celebração e a gratidão que eu dou a Deus é pela vida dele, porque pensa no irmão que, para tudo que a gente busca nele, um suporte, busca um cuidado, uma atenção, uma luta, um apoio, ele se manifesta, né? Se manifestando, principalmente para aquelas questões de difícil entendimento, de difícil ação. É alguém que tem uma capacidade psicológica interessante, ele tem uma capacidade de leitura da mentalidade, do pensar das pessoas, né? Da forma que as pessoas traduzem. Ele daria um excelente psicólogo, na verdade. Mas não consegue fazer o uso dessas suas habilidades de uma forma tão produtiva para ele. Vem numa luta constante, uma luta intensa, especialmente uma luta na sua vida familiar com sua filha mais velha, a Érica, minha sobrinha. E mesmo assim, ele vem dando o máximo de si para poder socorrer e acolher, e ainda assim se coloca à disposição daqueles que o procuram, como eu, ou os outros irmãos, os outros da família. Meu irmão, Deus te abençoe, Deus esteja contigo, e dentro dos nossos limites, dentro daquilo que Deus pode estabelecer como possibilidade para a gente está aqui para te apoiar na tua luta, tá bom? Feliz aniversário, meu irmão. E a nossa meditação de hoje, ela vai mergulhar pelo segundo livro das Crônicas, capítulo 9, e nós vamos trabalhar no versículo 5, nele está registrado: Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que eu vi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Por muitas vezes na vida, mas faço primeiramente uma ressalva aqui, que esse devocional, você pode escutar ele paralelamente ao primeiro livro de Reis, né, capítulo 10, que nós temos também um devocional aqui, é só você voltar aos devocionais, que você vai ver lá, primeiro livro de Reis, capítulo 10, vai ser paralelo a isso aqui. Mas, como a gente disse inicialmente, muitas vezes na vida, a gente ouve histórias de lugares, de pessoas, de acontecimentos, de fatos que acabam impactando, impregnando a nossa memória e despertando a nossa curiosidade, certo? E essas histórias, às vezes, vêm de pessoas muito distantes da gente, a ponto da gente, por vezes, pensar que nós jamais encontraremos essas pessoas. E aqui nós temos algo semelhante sobre isso. Nós temos a história de Salomão, que vem crescendo, vem se tornando um nome cada hora mais imponente, não só em Israel, mas ali junto aos reinados, né? Junto a tudo aquilo que ele transacionava, negociava, até mesmo posso dizer que a relação comercial entre Salomão e Irão possibilitou que o nome de Salomão, ele vamos dizer assim, ele transpusesse as suas fronteiras, porque Irão, como também tinha uma vasta ação comercial com outros, ele ia a lugares distantes através da navegação e ele trazia, por exemplo, especiarias, trazia madeiras, trazia coisas para a construção do templo, e é muito natural e é muito normal que o nome de Salomão tenha sido, vamos dizer assim, potencializado nessas viagens entre essas nações. Salomão era um homem sábio. Salomão nasceu e foi agraciado por Deus por uma sabedoria que ele pediu para que pudesse governar o seu povo, para pudesse. E aí, uma rainha das Arábias ali, a Etiópia, que hoje, segundo aí os historiadores, é a região de Inem, ela chamada Rainha de Sabá, ela deslocou a sua caravana de súditos e de súditos para poder se encontrar com Salomão. E o versículo 1, ele já traz esse fundamento, ele diz assim: E ouvindo a Rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias de ouro em abundâncias e pedras preciosas. E veio Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. Salomão era grandioso, Salomão era alguém que se destacava. E é muito provável que essa movimentação da Rainha de Sabá, além dessa possibilidade, dessas intrigas, disso que é incomodado, dos enigmas trazidos, em que a Bíblia fala que Salomão não deixou nenhum sem resposta e dizia que os enigmas eram difíceis soluções, talvez ela tivesse buscado em outras pessoas, em outros lugares, e não encontrasse resposta, mas junto a Salomão ela encontrou tudo o que ela queria. Mas talvez tivesse também um pouco da sua relação comercial, que o reino de Salomão estava ficando grande, e todos queriam, vamos dizer assim, transacionar com Salomão. E Salomão, então, ele confirma, através da sabedoria das respostas que deu, através do templo, da sua casa, sua morada, que era extremamente luxuosa, através dos testemunhos dos seus trabalhadores, dos seus copeiros, dos seus serventes, através da posição que seus oficiais ocupavam sobre a mesa, ou seja, não se assentavam à mesa, ou seja, tudo, e inclusive através da vida de devoção que Salomão tirava para poder orar ao seu Deus, ao nosso Senhor, através das iguarias da mesa perfeita, da comida, ou seja, Salomão, em tudo que a Rainha de Sabá se fez presente, ela se sentiu completamente fascinada. E é muito provável, aí, das histórias paralelas aqui sobre a Rainha de Sabá, não exatamente lendo a Bíblia, mas a gente pesquisando,
É muito provável que, Salomão, que a rainha de Sabá era uma mulher africana muito bonita. Muito bonita. E nós já sabemos, vamos dizer assim, a inclinação de Salomão para as mulheres. Aqui na Bíblia não tem isso, mas corre-se. E eu, no meu íntimo, eu acredito que Salomão deva ter se deitado com essa mulher, apesar da sua cultura não permitir esse tipo de relacionamento. Mas fala-se por livros paralelos que essa rainha, ela volta grávida e tem um filho de Salomão. Mas volta a dizer, isso é mais para a lenda do que para a realidade. Mas eu, como estou trazendo a mensagem, e a gente, quando traz a mensagem, a gente tem um pouco do que crê, daquilo que acredita, não vejo nenhuma inconsistência, nenhuma impossibilidade real, tendo em vista da personalidade de Salomão com as mulheres, principalmente porque ele se relacionava com as mulheres, muitas delas buscando aliança, e ela, uma mulher rica, uma mulher poderosa de um reino distante, poderia também ser uma aliança, mas que muito provavelmente lá o seu povo, o seu reino, vamos dizer assim, a sua estrutura governamental não permitiu que isso se concretizasse. Isso é paralelo, não está na Bíblia, mas nós trazemos essa informação de uma possibilidade até dentro daquilo que cremos ser o real. Mas você deve se atentar principalmente à curiosidade dessa mulher, a sabedoria de Salomão, o cuidar de Deus sobre a vida dele, foi o que fez em que ela aparecesse. Nós chegássemos exatamente no versículo 5, que foi o versículo inicial, em que ela confirma que tudo que ela ouviu falar sobre Salomão, apesar de era verdadeiro, tudo, cada palavra que ela tinha ouvido era verdadeiro, que a sabedoria dele, de fato, era diferenciada, era exponencial, era uma sabedoria aguçada, era uma sabedoria que fascinava. Salomão, a própria estrutura, como ele conduzia tudo, de fato, fazia com que ele fosse alguém notável. A palavra diz, e ela, o interessante é a sinceridade quando ela diz, mas lá no versículo 6 ela diz assim, porém não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujar-te da forma que eu vi. E aí é interessante quando a gente vê lá que Jesus, né, aparece os discípulos após a sua ressurreição, nós temos aquele ato de Tomé, né, que queria colocar o dedo ali nas feridas de Jesus, né, que ele queria tocar, que ele ia ver para crer. Se por um lado mostra que ele quer uma confirmação real, que ele não quer ser iludido pelos seus pensamentos ou pelos seus desejos pessoais de querer Cristo ressuscitado, né, se por um lado tem isso, há também um trabalho da manifestação que ele está vendo, que todos eles estão se relacionando a uma manifestação, uma suspeição da sua própria fragilidade na sua fé. E aí você vai, e muito possivelmente você vai trabalhar no ponto ideal que aquilo te manifesta, aquilo ministra o teu coração, né? Porque na verdade ele trabalha essa manifestação de Tomé pelos dois aspectos. E essa rainha vai e diz assim, que efetivamente a presença real está ali com ele, o relacionamento, o dia a dia ali, aquela possibilidade de fato é aquilo que fez toda a diferença. Ela não cria, ela não acreditava, ela não aceitava, ela não entendia aquilo ser real, mas depois que esteve com Salomão, ela viu que aquilo tudo é verdadeiro. Agora imagina só, se ela não cria nisso e ficou fascinada por um homem, imagina nós, que viemos numa vida de descrença, viemos numa vida de pecado, e se hoje, quando chegarmos agora na presença do Senhor verdadeiramente, agora na presença, lá no arrebatamento, lá quando Jesus Cristo reuniu a sua igreja, que a gente agora passou por essa fase de começar a crer, mas crer sem ver, a manifestação da nossa fé. E agora imagina então quando nós vermos, hein? Se ela passou por isso, o que nós não passaremos, né? E aí, maravilha, e ela louvou no sentido assim, ela agradeceu, ela reconheceu a autoridade, reconheceu a sabedoria de Salomão, reconheceu a graciosidade, a alegria e a felicidade que cada um daqueles homens tinha por servi-lo. Semelhantemente, se eles têm esses servos tinham essa alegria e essa graciosidade em servir Salomão, muito mais alegria, muito mais satisfação, muito mais plenitude tem você e eu, que já servimos a Jesus Cristo. E você, no caso, você que ainda está inconsistente, ainda está sem saber o que se resolver, é só olhar aqui para ele. Homens que serviam a homens estão muito alegres. Imagina para você servindo ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, não tem comparação essas duas alegrias. E como gratidão a tudo isso, ela vai, deixa os presentes, deixa as especiarias, deixa as riquezas, como especiarias como jamais ali Israel tinha recebido. E é muito interessante tudo isso. Então a rainha de Sabá, ela, vamos dizer assim, ela tem as suas necessidades atendidas por Salomão, literalmente, né? Ela se sentiu, vamos dizer assim, realizada, satisfeita, assim como nós, quando servimos a Deus, quando estamos na sua casa, andamos no seu caminho, somos obedientes à sua palavra, também nos sentiremos completamente satisfeitos e realizados. E para finalizar o panorama desse capítulo 9, ele continua ali, do versículo 13 até o versículo 28, vai trazer um pouco mais sobre a beleza, sobre a riqueza, sobre como a casa de Salomão era estruturada e principalmente sobre, vamos dizer assim, sobre como Salomão se destacava, né? Como Salomão se destacava sobre todos os reis. Mas também vai mostrar que, apesar de tudo isso, quando você vê ali, lá no versículo 22, diz assim, que assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Mas, apesar dessa admiração, apesar desses reis quererem estar próximos a Salomão, assim como foi a movimentação da rainha de Sabá, que rodou ali mais de 2.000 quilômetros para poder, naquela época, imagina o tamanho dessa viagem. Nós temos também, que isso não é tudo tão perfeito. Aí ele vai passar que Salomão, mesmo assim, Salomão se distanciava ali do Senhor em alguns aspectos e principalmente não cumpria aquilo que era determinado na sua lei nos aspectos ideal. E como lá em Deuteronômio 17, sobre cavalos, quando ele diz assim,
Teve também Salomão 4.000 estelarias de cavalos e carros e 12.000 cavaleiros e pôs na cidade dos carros com o rei em Jerusalém, mostrando que um homem sábio, ainda assim, não fazia uso de sua sabedoria em plenitude, porque esse ponto era um ponto que desagradava ao Senhor, porque dentro da sua palavra era um ponto em contra a vontade de nosso Deus, tá bom? E aí a gente precisa então estar atento quanto a isso, que às vezes a gente está recebendo os bens, está recebendo as graças, está recebendo, vamos dizer assim, as promessas, estamos realizando, mas ainda assim a gente está com pontos da nossa vida cheio de imperfeições, tomando decisões ainda inadequadas, mas que precisam ser corrigidas para que a nossa vida seja perfeita. Nós estamos falando sempre aqui, estamos baseando nossas pregações ou nossos devocionais em cima daquilo que é, vamos dizer assim, a ideia, o sentimento, a vida do povo judeu no Velho Testamento. Não está dentro da igreja. Às vezes a gente faz um paralelo, traz alguma coisa para poder conciliar com o nosso viver. Mas os princípios aqui são importantes, os princípios são verdadeiros, principalmente que se Deus faz presente com todo aquele que lhe serve. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso nesse sábado maravilhoso, sábado de trabalho, sábado solzão quente, família aquecida, um dia de festa da minha família, aniversário do meu irmão e muita alegria, não só para mim, como para ti, na tua casa também. E que Deus te cuide, meu irmão.